Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez você conheça, mas não sabe que tem esse nome: comer emocional. Pois é, para isso, para explicar um pouquinho sobre esse assunto, a gente chamou aqui Valesca Bassan, que é psicóloga, especialista em transtornos alimentares, e ela vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Valesca, muito obrigada. É um prazer, viu? Obrigada, o prazer é meu. Bom, vamos iniciar esse assunto, Vamos. que você entende bastante. Comer emocional, eu confesso que eu fiquei meio surpresa com essa expressão, porque eu não sabia. Pra mim era, eu tô comendo porque eu tô ansiosa, enfim. Mas explica um pouquinho pra gente o que realmente é o comer emocional. Comer emocional é quando a pessoa, nós todos temos, em algum momento, a gente já passou por um episódio de comer emocional, mas é quando a comida, eu costumo chamar de um analgésico para a alma. Então, assim, em um determinado momento, em uma determinada situação, a gente pode pensar que foi muito difícil, e aí a comida, ela entrou como esse analgésico. Então, momentaneamente, ela dá essa calma, né? Só que aí depois a pessoa começa a se sentir culpada, não deveria ter feito, enfim, e aí outras questões que também aparecem. Mas o comer emocional, ele não é todo ruim. Boa. Né? Ele também pode ser bom. Em qual sentido? Quando, ao procurar determinado alimento, te traz uma lembrança boa. Então, a minha família é do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro tem um prato específico que nós comíamos no domingo. Então, ao comer esse prato, eu lembro da família e me traz um conforto que é bom, né? Mata um pouquinho a saudade. Ou seja, o comer emocional nesse sentido é de emoção mesmo e tudo mais. Isso. A parte ruim é emocional com ansiedade, estresse, é basicamente isso. A parte ruim é quando a gente fala assim da emoção negativa, né? Quais são as emoções negativas? Por que ela é negativa? Acho que é importante. Porque ela é ruim de sentir, ela é desconfortável. Então, ansiedade, medo, raiva, frustração, às vezes o estresse, o cansaço do trabalho. Então, essas são emoções desconfortáveis ou sensações desconfortáveis que aí a comida ela vem para aplacar. Aquela suprida de tipo, tô confortável, né? Agora eu preciso dela. Aí tem esse alívio e logo em seguida vem a culpa, arrependimento. Exatamente. A gente tá falando sobre essas emoções ruins, né, de serem sentidas, mas por que a gente sempre procura ali um refúgio na comida quando a gente tem essas emoções, quando a gente tá ansioso? Eu falo por mim, na verdade eu tenho um efeito contrário. Quando eu fico muito ansiosa, eu não como. Não come. Eu tenho essa... Mas muita gente tem essa questão de, não, eu tenho que comer porque eu tô muito ansiosa. Por que a gente sempre procura? Então, a ansiedade, ela é vou pensar assim, numa emoção universal, né? Então, à medida que a gente vai conversando, que eu vou conversando com o paciente, eu vou entendendo o que é essa ansiedade. Então, se a gente começa a desmembrar, a ansiedade, ela tem medo, ela tem raiva, ela é um nome para aquilo que eu não sei o que é, né? Porque, por exemplo, medo, raiva são para um homem, né? Vamos pensar no exemplo do homem. Eles não gostam muito de falar que tem medo, né? Por uma questão social, cultural, enfim. Então, a gente come o medo, né? E aí o que ele fala? Ele fala, eu fiquei ansioso e comi. Então até a ansiedade a gente precisa desmembrar para entender o que é que tem por trás daquilo, né? A ansiedade é uma emoção, já visto pelo filme, divertidamente. Mas ela também tem outras emoções ali que elas não são ditas, elas não são reconhecidas. E aí a comida te traz esse conforto para você... Sim. Não sentir mais. E que é um conforto momentâneo, é um conforto desconfortável, porque quando termina de comer, a sensação volta com um pouco a mais. Então agora eu tô culpada por ter comido determinado alimento. Mistura, né? Junta. Exatamente. Junta tudo. Agora tem a questão da compulsão alimentar também. Queria saber um pouquinho se é a mesma coisa dessa fome, né? Desse comer emocional. Tem a ver ou não? Então, o comer emocional, ele existe no transtorno de compulsão alimentar. Então, assim, os episódios de compulsão alimentar, um dos gatilhos é o emocional. Né? A diferença é que no comer emocional tem uma escolha de determinado alimento. Então, sempre, ou quase sempre, na verdade eu desconheço alguém que tenha tido um episódio de comer emocional com alface.
Mas Isso é verdade. É sempre com um brigadeirinho. É sempre com algum alimento que conforta, um alimento que a gente até pode falar assim, que ele é rico em gorduras, ele é uma recompensa. Se você teve essa compulsão aí com alface, escreve pra gente, porque a gente quer Exatamente. Exatamente. Mas, sei lá, vai que você ensina isso com pra barrinhas gente. De cereais também, acho que eu nunca vi acontecer. Então, tem uma escolha no comer emocional, tem uma escolha para um alimento específico, não tem quantidade, né? Então, assim, eu vou comer um bombom, eu não como a caixa inteira, eu como alguns bombons, sem fome, logo após ter me alimentado, ter feito uma refeição, comi, puxa, não deveria ter comido, porque aí passou do limite, me sinto mal. Aí, então depois começa, puxa, mas isso aqui também pode me engordar. Não deveria ter feito. Porque aí o pensamento de dieta vem muito presente. Sim. Nos episódios de compulsão alimentar, os gatilhos eles são emocionais, tem o gatilho emocional da compulsão, mas não tem escolha de alimento e tem quantidade. Entendi. Então a pessoa vai comer qualquer alimento. Vai comer aquela caixa de bombom inteira. A caixa de bombom inteira, mas não necessariamente. Ao contrário do comer emocional, eu já atendi uma pessoa que ela tinha compulsão por uva. E ela comia bastante uva, 1 quilo de uva, né? Então eu já atendi pessoas que tinham compulsão por açaí. Açaí, tecnicamente, é saudável. Ok, exato. Mas 1,5 kg, 2 é muito, né? Então assim, comer um pote de açaí pode ser um comer emocional, comer muito açaí pode ser um episódio de compulsão alimentar. Perfeito. Como que esse comer emocional se aflora na gente? Porque a gente falou da ansiedade, de estresse, mas isso vem desde o comecinho, assim, desde a infância? Ou em que momento isso pode surgir na sua vida? O momento pode ser desde a infância, mas é um momento em que acontece alguma coisa. Pensar no cachorro que fugiu e ela ficou muito triste. E aí a mãe, sem saber o que fazer com ela, acolhe e fala, vamos lá, meu filho, vamos tomar um chocolate, vamos comer uma bolachinha, porque isso vai passar. Passa. Né? Para a criança passa. Num determinado momento na vida adulta, acontece alguma outra situação em que ela sente a mesma coisa, só que ela não sabe o que foi, muito inconsciente, e ela recorre àquele alimento. Né? Então, pensar na bolacha recheada. E ela come melhor. Né? Então, ela já remete que isso, de outras ocasiões... me confortou. Exato. Né? Então, olha, deixei de sentir momentaneamente. Então, a gente precisa pensar que isso vai se agravando. Né? Comer emocional, todos nós já tivemos em algum momento, em que cada um tem o seu prato predileto, o seu doce predileto, e fala, puxa, agora eu vou comer o meu doce de leite porque eu estou precisando. Eventualmente não tem nenhuma consequência. Quando isso começa a ser repetido, né, repetidas vezes, aí traz consequência. Consequência emocional e também pode ganho de peso. E uma forma para controlar, né, é autoconhecimento, identificar as emoções, aprender a nomear, a psicoterapia ajuda muito, e o mindful eating, que é atenção plena ao que está comendo naquele momento e né, todas as reações do corpo no ato de comer. Agora, a gente tem todas essas informações. É muito fácil perceber que você está com esse comer emocional ou não? Você tem que prestar bastante atenção, porque pode entrar no automático, né? O automático sempre que eu sempre nomeio uma emoção, mas vamos pensar no trabalho. O trabalho hoje em dia é muito estressante, né? Então eu tenho ali um mau relacionamento com o meu chefe. Aí todos os dias acontece algo no trabalho e eu chego em casa e vou recorrer a um sorvete. Sim. Né? Então, nesse automatismo, é difícil eu entender por que eu chego em casa e como o sorvete. Porque vira tipo uma rotina pra você, né? Tipo, não tem problema. Exatamente. Só que aí quando começa a ter consequências, e uma das consequências que fica mais claro é o ganho de peso, aí a pessoa fala, poxa, mas eu não posso estar comendo sorvete. Por quê? Porque, pensar, ela recorreu a uma ajuda nutricional, veio lá o plano alimentar, e na hora de colocar o plano alimentar em prática, o sorvete está sempre escapando, né? Aí ela fala, bom, aqui tem alguma coisa errada que eu não consigo me controlar no sorvete. Então é só ver se você tá tendo essas coisas... Essas repetições. Repetições, exato. Tipo, não acostumar com a rotina, né? Não confundir com a sua rotina. Se tá tendo ali muita repetição, é um comer emocional. Pode ser um comer emocional, né? Porque o sorvete pode ser uma sobremesa. Sim. Né? Boa. Mas pode ser. Né? Trabalhar com essa possibilidade. Exatamente. Agora a gente tá falando de saúde também, né? E saúde mental e física, obviamente.
quais são as consequências desse comer emocional, tanto para o seu corpo quanto para sua cabeça, tanto para a saúde mental também? Eu acho que a consequência maior é para a saúde mental, porque nem todo mundo que tem o comer emocional vai ter um ganho de peso, né? Claro que se a pessoa tem uma repetição de recorrer a alimentos doces, isso pode interferir ali na glicemia, né, na resistência insulínica. Mas mentalmente traz uma sensação de falta de controle, né? É como que eu consigo organizar e controlar todos os outros âmbitos da minha vida, e aí quando chega na hora de tomar um sorvete eu não consigo, né? No meu plano alimentar tá que eu posso ter uma sobremesa, mas aí a sobremesa necessariamente precisa ser o sorvete de pistache com cobertura de leite condensado, e aí na tentativa de se controlar, né, eu falar, hoje eu não vou tomar, quando vejo já tomou. Sim. Então, a sensação de descontrole, eu acho que é muito maior mentalmente, uma consequência muito pior mentalmente do que física. Agora, em relação até à pandemia, né? A gente saiu de um momento pandêmico aí, e eu não sei se a gente começou a ter esse comer emocional mais forte. A gente tem esses dados de que se aumentou ou não? Comer emocional especificamente não tenho, mas falando de transtornos alimentares, triplicou, né? Então, assim, triplicou no sentido de pessoas que não tinham, desenvolveram, pessoas que estavam estável, retornaram, voltou a ter sintomas. Durante a pandemia, o comer emocional entrou, né? Porque o que foi a pandemia? Então a gente não consegue nem nomear que ebulição de emoções e sensações ruins que estiveram presentes. Ansiedade, assim, no talo. Exatamente. Total. E aí a gente tem informações nossas e de meus pacientes, o quanto que a comida ficou presente. Porque era o que você tinha para fazer. Você só ficava em casa. Ficava em casa, cozinhando, ou aumentou também muito o número de delivery por conta disso. É verdade. E comendo. Então a comida passou a ser a melhor companhia, né? A melhor companhia, sempre ponho aspas. Então hoje pode acontecer de algumas pessoas achar que está no normal. Não tem essa percepção que esta forma que elas têm de comer é um comer emocional. E de que forma essa pessoa pode perceber após a pandemia? Após a pandemia, prestar atenção no que ela sente após comer. Tá. A sensação não é agradável. Se não sente, pensa. Porque aí vem forma de pensamento, eu não deveria ter feito. Nossa, mas eu tava aqui tudo bonitinho, né? Meu café da manhã, meu almoço, meu jantar, e agora fui e comi uma caixa de chocolate. Não, desculpa, comi chocolate, a caixa não necessariamente. Ou uma torta, enfim. O pós-comer traz uma sensação de culpa, se não entende o que sente, o que pensa. Perfeito. Eu não deveria ter feito. E sair disso pós-pandemia também é possível? É possível. Trazer Sempre outros é hábitos. Trazer outros hábitos, começar a prestar atenção. Algumas pessoas, começando a prestar atenção no que está acontecendo, ela fala, opa, pera um pouquinho. Eu sempre falo, pergunta para si mesmo se aquilo é vontade. Estou com vontade? Se for vontade, planeja. A vontade a gente planeja. Então, eu gosto de comer pizza, mas hoje é terça-feira, então eu vou comer pizza no sábado, tá tudo bem. Eu aguardo, a vontade espera. O comer emocional, não. Ele tem que. Então, ele acontece naquela hora, eu vou ligar para o delivery e a pizza vai chegar. Então, se pergunte, eu estou com vontade? É fome? É vontade? Dá para esperar? Se der para esperar, é vontade. Se for urgente, a gente pode ser que seja o comer emocional. Ficar sempre ligadinho. Exatamente. No que você está querendo fazer, se é o seu corpo que está pedindo, se é uma ansiedade, enfim. Uma informação importante, a fome, a gente mata a fome com qualquer coisa. O comer emocional, não. Comer emocional, não. Tem que ser com determinada comida. Com determinada comida. Quem tá com esse comer emocional neste momento, o que você falaria para essa pessoa, a dica que você daria para sair dessa situação de alguma forma? Procurar um psicólogo também é importante, para você também saber nomear as suas emoções, como funciona. Procurar o psicólogo é essencial, né? Mas é importante procurar um psicólogo que tenha especialização, né, que tenha esse conhecimento no comer emocional e nos transtornos alimentares. A Valesca, gente, é praticamente isso. Porque é diferente o manejo, né? O treino para reconhecer as emoções, a gente tem que entrelaçar a vida da pessoa com a comida. Então, nessa história, entender ali na história dela que momento que entrou essa bolachinha, que acalmou a tristeza e que agora ela voltou na vida adulta. Então, a psicoterapia, até puxando
um pouquinho pra Um você. pouquinho pra mim, ela é imprescindível. Perfeito. Bom, a gente tá chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas já que a gente falou sobre procurar uma pessoa que entende, que tem essa especialidade, né, em transtornos alimentares, enfim, deixa pra gente o seu Instagram, como que funciona a sua forma de atendimento, pra gente, até para as pessoas que estão assistindo, saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho e tirar algumas dúvidas, que aqui a gente falou um pouco mais sobre o comer emocional, mas eu acho que tem aí um leque de assuntos que a gente pode abordar e falar um pouquinho mais. Como que a gente te encontra? Então, no Instagram é @psicóloga Valesca Bassan. Lá tem um link para agendar a consulta. E o meu trabalho consiste em isso, né? Assim, a gente entender essa história de vida que vai se entrelaçando com a comida, em que momentos em que a pessoa aprendeu a recorrer a determinados alimentos para aplacar o que ela está sentindo. Um outro ponto importante, diferenciar comer emocional de compulsão alimentar, comer emocional de vontade, né? Então, assim, senão a gente generaliza, né? Tomei sorvete 3 vezes na semana à noite, então eu tô com comer emocional. Não necessariamente. Aí você fala, não quero mais comer nada, não vou comer nada, acabou. Não é assim que funciona. Saber identificar um pouquinho como que o seu corpo, a sua rotina também funciona. Exatamente. Bom, quero te agradecer. Obrigada. Um prazer te receber aqui, falar de um assunto mega importante, que eu acho que as pessoas sabem, né, como funciona, mas não sabiam o real nome. Comer emocional nem eu sabia, foi novo pra mim também, porque muita gente tem isso. Sim. Mas obrigada de verdade. Obrigada. Segue, por favor, a Valesca lá no Instagram, também segue a Caras Brasil, @CarasBrasil, e acompanhe aqui o Caras Bem-Estar, porque vem muita coisa sobre saúde, tá bom? Beijo!